Nós vamos ter aí ao todo de 12 aulas, ok? E no horário de 7 horas, tá? Então, geralmente são duas aulas de 40 minutos cada. E eu tenho que gravar, né, essas aulas, fazer a gravação. E duas aulas de 40 minutos, porque o Zoom não admite mais tempo, ok? Então, nossa primeira aula hoje nós vamos falar sobre a apresentação do cronograma de ensino e a unidade 1, norma culta e variedade linguística, ok? Depois nós vamos para morfologia, ortografia, acentuação, ortografia, pontuação. Depois nós temos a atividade diversificada 1 valendo 10 pontos, o feedback da atividade. Depois nós já vamos para expressões problemáticas. Entramos em recesso no dia 17/7, voltamos no dia 31/7. Logo depois, na sexta, nós temos função da sintaxe, denotação, conotação, elementos da função sintática, a atividade diversificada 2 e o feedback da atividade diversificada. Entramos depois em concordância, gêneros textuais, tá? E depois a nossa revisão e avaliação curricular, feedback da prova e fechamento da disciplina, ok? Durante, né, as aulas, sempre nós vamos ter uma aula, né, sempre abordando algum assunto. Eu acredito que essa turma, né, na verdade são duas turmas, 53 e 54 N, se eu não me engano, vou até dar uma olhada aqui, mas é isso, 54 N e 53 N. Ok. Gente, então vamos lá às nossas atividades, ok? Nas atividades, nós vamos ter três tipos. Atividade diversificada 1, atividade diversificada 2 e avaliação curricular, tá? Todas elas vão valer 10 pontos, ok? Então, depois, a média final vai ser 10, 10, 10 e dividido por 3, ok? Então, por exemplo, se o aluno tirou 10, tirou 10 em tudo, ele vai ficar com 100, com 10 na média final. Se ele tirou 9 em uma, 10 e 10, provavelmente ele vai ficar com 9 em alguma coisa na média final. Ok, gente? O que mais? Ok. Sim, a prova geralmente tem 10 questões, tá? Geralmente não, ela é composta por 10 questões, cada questão valendo um ponto, tá? E compreende todo o conteúdo da apostila. Vocês têm a apostila? Todos Ainda vocês? não. Oi? Ainda não. Ainda não, professora. Ah, tá. Então tá. Então vai abordar todo o conteúdo da apostila, o que mais? Isso. Aí a atividade diversificada é o quê? É geralmente algum tema que eu passo da apostila mesmo. E aí vocês podem. Aí eu escolho, né? Geralmente eu mudo. Às vezes eu passo uma redação, às vezes eu passo uma atividade, às vezes é uma atividade que é feita na minha aula mesmo, que aí depois quem não tá presente, depois eu passo pelo WhatsApp. Mas eu sempre aviso com antecedência o que que é para fazer, explico tudo direitinho no grupo, sempre coloco lá. Tá ok? Alguma dúvida em relação a isso? Ok. Então, depois, né? Vamos supor, o aluno tirou três. Vamos supor, o aluno não fez nenhuma das duas atividades, tirou três. Esse aluno não tem direito à recuperação, tá, gente? Então, assim, para você ter direito à recuperação, você tem que ter no mínimo 4 pontos, tá? Então, senão você tem que refazer a disciplina de novo, ok? Porque, na verdade, são três tentativas, não, são três avaliações, o aluno tem que participar, tem que fazer, porque se deixar de fazer, vai dar ruim, tá? No final. Então, três avaliações, né? Avaliações. As atividades diversificadas geralmente são tranquilas, tá? A maioria das vezes o aluno consegue tirar uma nota alta. Agora, na avaliação, já é um pouco mais complicado, porque a avaliação é um conteúdo muito grande, né?
Então, é bom estudar, vir nas aulas participar mesmo. Que mais? Eu nem falar. Ok. Se o aluno ficou com 4, direito à recuperação. Ele tem que tirar 60. Ok, gente? Ok. As avaliações é feita na plataforma também? Sim, as avaliações são feitas na plataforma. Só os trabalhos que não. Eu peço para entregar por e-mail. Ok, obrigada. Nada. Ok, norma culta e variedade, nós vamos falar de variações, língua oral escrita, linguagem formal e formal. Morfologia, estrutura, formação e classificação de palavras. Ortografia, acentuação gráfica. Forma correta de escrita de palavras, emprego de letras, bem como o uso correto das sinais de acentuação. Emprego do sinal indicativo de crase, dos sinais de pontuação. Acentuação das sílabas tônicas. Oxítono, paroxítono e proparoxítono. Expressões problemáticas, erros, né? Vamos falar de erros simples que cometemos no recurso da fala e da escrita. Conceitos básicos da sintaxe, termos da oração, essenciais, integrantes, acessório, período simples e composto. Gêneros textuais, tipos de narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Ok. Só isso mesmo. Então, gente, é isso, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação ao plano de ensino? Não. Não. Sim, aí nós temos, no processo de ser aprendizagem, a disciplina será desenvolvida por meio de aula expositiva, com abertura ao diálogo, como eu falei para vocês, né? A gente sempre, é sempre bom o aluno, né, dialogar, abrir o vídeo, foi super importante para a gente trocar ideia, para a gente, né, ter uma aula mais proveitosa. Os estudantes se estimulam a interatividade e feedback, visando envolvê-los de uma forma dinâmica e participativa. Poderão ser aplicados tempestade de ideias, trabalhos individuais ou em grupo, estudo de caso, pesquisa sobre o tema, seminário, palestra, discussões, debates. Projeto júri simulado, estudo dirigido à análise crítica dos textos previamente selecionados, vídeos ou filmes. Estudo de aprofundamento dentre outros recursos que fizerem necessários no currículo da disciplina. Gente, geralmente eu trabalho mesmo com apostila, ok? Mas dependendo de algum caso, às vezes eu também vou passar aula no PowerPoint, tá? E também, às vezes um vídeo, uma coisa importante, ok? É, Sobre as atividades, eu costumo passar pesquisa, redação, porque eu acho que é o que tem mais a ver com a minha disciplina em si, que é a língua portuguesa, ok? Ok. Ok? Alguém tem alguma dúvida a respeito ao plano de ensino? Tá tudo ok? Eu acho que eu já expliquei tudo que tinha que explicar. Acho que era só isso mesmo. Acho que é só isso mesmo. Então, gente, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Vou colocar a apostila aqui para vocês, tá? Compartilhar a apostila. Vocês disseram que ainda não tem, né? Nem todo mundo tem a apostila. Mas eu vou colocar ela que eu sempre coloco a apostila no compartilhamento de tela. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 1, norma culta e variedades linguísticas. Gente, vocês já ouviram falar em norma culta? Quem já ouviu falar em norma culta? Alguém já ouviu falar em norma culta? Al- Já ouviram falar? Tá ok, então. Impõe a norma culta nada mais é do que né, que designa, né, a correção gramatical.
ela vai impor, né, a correção gramatical no uso rigoroso das normas gramaticais. É uma linguagem cuidada e elaborada, que privilegia a utilização de estruturas sintáticas complexas e um vocabulário rico e diversificado, com clara e correta pronúncia das palavras. É o registro ensinado na escola, sendo considerado mais erudito e prestigiado. Ou seja, nós temos uma norma padrão, uma norma que devemos seguir, ok? É uma norma da linguagem. São regras gramaticais, ok? O domínio da norma culta refere-se principalmente na modalidade escrita da língua, ok? Revelando um elevado grau de rigor e correção gramatical. Como o devido uso da pontuação, da acentuação, da colocação pronominal, da concordância e da regência. Então, ou seja, tudo isso está dentro da norma culta, ok? Desde correção gramatical, devido uso da pontuação, acentuação, colocação pronominal, concordância. Então, mas como eu vou usar a norma culta? Colocação pronominal. Então, agora vão vir, né? Como eu uso, né? Então, agora vem as regras que vai explicar melhor qual é a forma de usar a norma culta. Nós temos duas frases aqui. Duas frases de colocação pronominal. Professor, o que é isso? Colocação pronominal é quando nós temos um pronome junto com o verbo, ok? Levante-se e vamos embora. Dá-me isso, por favor. Regência verbal com preposição adequada. Ele nunca obedece ao pai, e não ele nunca obedece ao pai. Nós assistimos ao jogo de futebol juntos, e não nós assistimos o jogo de futebol juntos. No sentido de assistir, né? O verbo assistir, ele pode ser, na verdade, ele tem dois modos, né? O primeiro é assistir ao, quando a gente está falando no sentido de ver, e assistir o, quando a gente fala no sentido de ajudar, ok? Uso correto das várias pessoas gramaticais. Eu quero ir contigo, tu vais a que horas? Veja isso com atenção e depois diga se você entendeu tudo. Utilização de palavras sem estarem abreviadas ou contraídas. Está e não tá, para e não pra. Você e não se. Ou seja, tudo isso aqui é muito importante para que, né, a escrita esteja de acordo com a norma culta, a norma padrão, ok? Principalmente, né, na parte escrita, porque aqui, ó, é o domínio da modalidade escrita, da forma correta, ok? Então, né, nós como profissionais, né, devemos sempre utilizar a norma padrão, a norma culta, nos trabalhos, nas pesquisas. Então, sempre tomando cuidado com o quê? A abreviação. A abreviação é muito importante, porque, né, cada momento que passa, a gente, né, a gente tem se tornado pessoas que utilizam muitas redes sociais. A tecnologia tem, né, está no nosso meio a todo tempo, e a gente sempre tem essa mania, né, de sempre estar abreviando tudo, né, o que tudo que está à nossa volta. Mas, na hora de escrever um documento, um texto, né, dentro um relatório, algo importante, não podemos utilizar. Por quê, gente? Não está de acordo com a norma culta, com a norma padrão. A norma exige, né, ela prescreve que devemos utilizar palavras sem estarem abreviadas, que nós devemos usar o uso, né, ter o uso correto das pessoas gramaticais, ou seja, né, às vezes nós falamos a gente no sentido de nós, né? Então, tomar muito cuidado com relação a isso,
porque a gente sempre, né, fala você com VC, mas tomar muito cuidado na hora de escrever, ok? Que mais? A regência também, cuidado com a regência. Cuidado com a colocação pronominal. Norma culta e norma padrão. Embora esses conceitos sejam próximos, sendo exclusivamente usados muitas vezes como sinônimos, referem-se a normas distintas. A norma padrão, ela vai ditar todas as regras que os falantes devem seguir. A norma padrão, a gente utiliza ela na escola, ok? Ela vai ditar todas as regras que nós devemos seguir. E aí está das escolas. E é com base nela que todos os falantes conseguem se entender, pois sem ela seria quase impossível que um nordestino e um sulista conseguissem entrar em um consenso sobre como conceituar determinado elemento. Saber falar e escrever de acordo com a norma culta de uma língua é uma competência bastante valorizada no mercado de trabalho, sendo que o domínio dela possibilita que o indivíduo se comunique de maneira culta e respeitosa, com precisão e eficiência em qualquer lugar ou momento. Ou seja, a norma padrão é aquela que vai prescrever, é aquela que vai ditar regras para, né, uma regra padrão para que todos sigam, ok? Para que todos consigam entrar no consenso, para que todos consigam estar ali, né? Todos consigam entender, né? Para que a mensagem, para o que o receptor, né? A pessoa que vai receber consiga entender aquela mensagem passada. Então, é muito importante que a norma padrão ela exista, né? E ela dita essas regras. Por exemplo, o nordestino vai se comunicar com o sulista. Se o nordestino vai se comunicar com o sulista, nós sabemos que existe, né, dentro da norma, dentro, né, do nosso país um todo, regionalidades, né? Cada região nós falamos de um jeito, isso não é errado, isso é cultural, mas, né, como toda região, nós devemos seguir a norma padrão brasileira, é a norma que prescreve, que dita as regras, ok? Ela vai possibilitar, né, que o indivíduo se comunique de maneira culta e respeitosa, ok? Então, de uma maneira, né, na qual a pessoa não se sinta ofendida e de uma maneira que não seja informal. Com precisão e eficiência, ou seja, com objetivo, com uma competência a ser realizada e não uma coisa embolada, sem entendimento, ok? A norma padrão pode ser entendida como a norma gramatical com base na gramática tradicional e normativa, ou seja, prescritiva. Atua como modelo idealizado, como eu disse, né? Que visa a padronização da língua escrita, ok? Então, no caso, né, a norma padrão, ela vai ditar regras, vai atuar como esse modelo idealizado de padronização. Já a norma culta é a variação que mais se aproxima desse padrão, ok? Então, ela é a variação. Variações linguísticas. Então, é isso, ok? Então, a norma padrão prescreve, padroniza, e a norma culta vai ser a variação que vai se aproximar desse padrão. Variedades linguísticas, né? Agora vamos falar sobre as variações num todo.
Desculpem eu estar parando, porque os alunos estão entrando ainda, ok, pessoal? Então, gente, para quem está, né, entrando na aula, estou falando sobre a nossa primeira unidade, nossa primeira aula sobre normacultas e variedades linguísticas, ok? Variações linguísticas. As variações linguísticas são as mudanças que a língua apresenta, ou seja, né, no decorrer, né, da vida, no decorrer da história, a língua muda, ela muda constantemente, né? Por quê, gente? Por contextos históricos, contextos culturais, né, economia, tudo isso influencia a língua, influencia o nosso idioma. Então, as variações, elas vão ser as mudanças. Por quê? Porque, na verdade, a língua ela se transforma a cada dia, né? Como eu disse, cada momento, né? Por exemplo, a internet, as redes sociais, tudo muda o tempo inteiro, né? Tudo moderniza, tudo muda. Então, assim, a maneira como hoje nós falamos não é a mesma maneira como, por exemplo, os nossos avós e bisavós falavam no passado, né? Tataravós em si. Então, a língua, ela muda sempre, né? A cada ano que passa, a cada nova descoberta, ciência, a língua muda também. É por isso que, às vezes, né, surgem novas palavras. Por favor, alguém pode desligar esse barulho, por favor? Ah, desligou. Ok. Desculpe, gente. Então é isso, ela sempre vai se transformar. Ocorrem variações da língua, porque a língua ela é utilizada por quem, gente? Por falantes dentro de uma sociedade. A gente se comunica, a gente troca ideias sempre, né? Nós somos seres comunicativos. E de diferentes grupos sociais. Nós sabemos que nós temos, né, diferentes grupos sociais dentro, né, das nossas regiões. Cada região fala de um jeito, né? Cada região tem uma maneira de se comunicar. Também nos diversos grupos sociais, né? Nós temos aí cada um, né, falando de um jeito. Que mais também? Tem surgido, né, muitas palavras novas nos dicionários, mudanças de regras, né? Por exemplo, igual o hífen também mudou muito. Antigamente a gente usava o hífen para muita coisa. Hoje em dia o hífen tem reduzido muita quantidade de hífen, de crase, o que mais? Abreviação, né? Que daqui a pouco, por exemplo, igual o você, eu acho que ninguém mais nas redes sociais fala você, né? Você. Eu acho que as pessoas, a maioria das pessoas devem falar você com VC, né? Então, assim, não que, né, não que a gente não deva, né, seguir isso, mas enquanto a norma padrão exige que a escrita seja VOCE, eu tenho que escrever assim, né? A partir do momento que não mudou, aí eu tenho que escrever, eu tenho que seguir a norma padrão. Agora, se a norma padrão no futuro falar, né, que a gente pode agora usar o VC, aí tudo bem, né? Aí, se tiver de acordo com a norma padrão, podemos utilizar. Mas enquanto a norma prescreve, né, dita que o você tem que ser escrito com VOCE, nós temos que utilizar o VOCE. Ok? Então, nós vamos ver agora, né, os tipos de variações linguísticas. As variações linguísticas, elas vão ocorrer principalmente nos âmbitos geográfico, temporal e social. Ok? Então, a primeira delas vai ser a diatópica, que é aquela variação geográfica, tá? Professor, o que é a variação geográfica? Variação geográfica é aquelas que ocorrem, né,
dentro de um local onde uma população vive, né? Aonde falantes vivem, sofrendo influência daquela determinada região. Então, por exemplo, né, a pronúncia das palavras muda muito, né? Por exemplo, os nordestinos muda, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, o pessoal, né, no estado do Rio, mas inclusive, né, na própria capital, nós temos pessoas que puxam muito S, né? E enquanto no São Paulo, né, nós temos aí muito a variação do R, né? Do R no sentido da pronúncia das palavras. O que ocorre também no Nordeste. O Nordeste também muda em relação à nossa região aqui também, a região norte. Então, isso se chama variação geográfica, variação regional, ou seja, naquele local em que aqueles falantes vivem, sofre influência por aquele grupo de pessoas. Por quê? Elas vão ocorrer alterações nas falas, nos vocábulos. Vão ser usadas também não só vocábulos, mas também expressões. Expressões que diferenciam de estado para estado. Exemplo, ó, aipim, mandioca, macaxeira. Esse é o primeiro exemplo. Aipim, mandioca, macaxeira. Aí a gente fala macaxeira, né, em determinada região, alguns falam mandioca, outros falam aipim, né? Eu acredito que aqui no estado aqui no nosso estado do Rio, né, nós falamos ou aipim ou mandioca. Dificilmente nós falamos macaxeira. Ou aipim ou mandioca, mas eu acho que é mais mandioca mesmo. Abóbora, jerimum e moranga. Às vezes, né, aqui na nossa região não falamos mais abóbora, mas em outros estados falam jerimum e moranga para o mesmo tipo de vegetal. Sacolé, dindim, geladinho, né? Aqui, por exemplo, nós falamos mais no estado do Rio de geladinho, mas São Paulo, sacolé e dindim também. Biscoito, bolacha. Então, há, né, várias palavras para uma coisa só, específica. Isso se chama variações regionais. As gírias também vão variar bastante regionalmente, tá? Gíria, então, exemplo, em cada determinada região, a gíria também vai variar, ok? Então, em uns lugares as pessoas vão utilizar um tipo de gíria, em outros lugares vão usar outro tipo de gíria. A cerveja pode ser conhecida como beira, né, em regiões do Paraná, breja em São Paulo e cerva no Rio de Janeiro. Eu nunca ouvi falar nenhuma desses tipos aqui. Eu nunca ouvi ninguém falando, né? Geralmente, eu acho que aqui, mais pro nosso lado, o pessoal fala cerveja, não sei vocês. Mas agora, gente, eu vou abrir, né, para vocês, né, se alguém quiser falar alguma coisa, compartilhar, podem compartilhar, tá ok? Até porque o nosso tempo, né, nosso time está acabando, né, para a nossa primeira parte, faltando 1 minuto e 57. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma coisa relacionada às variações? Alguma coisa que vocês queiram compartilhar que aconteceu, que vocês queiram falar, que acham engraçado? Se quiser, está aberto para vocês, ok? Lembrando que, gente, no final assim que o Zoom desligar, é só voltar no mesmo link, ok? Então, podem ficar à vontade para comunicar, tá? Para perguntar sem problemas. É muito bom, né, que nós tenhamos interação dentro nas nossas aulas. É super importante.
Então, gente, menos de 1 minuto, ok? Assim que fechar o Zoom, vocês podem voltar no mesmo link. Boa noite, Bruna. A Bruna está aqui no chat mandando boa noite pro pessoal, para vocês, tá, pessoal? Boa noite, gente. Boa noite. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Bruna, como eu estava dizendo, a nossa aula vai terminar, tá? Só voltar no link, ok? Ok.